Senhor, igreja. Amém. Diga assim, é pela graça. É pela graça. E é pela graça que eu estou aqui nesta manhã. Amém. Aleluia. Deus, pela graça do Senhor. Eu peço desculpas, né, por chegar um pouco atrasada, não porque eu quis, mas até ontem eu estive acamada. E o Senhor Jesus, no dia de ontem, fez um milagre, porque o nosso Deus ainda ele faz milagres. E aqui as pessoas, quando falta sabedoria, quando precisa de alguma ajuda, chama a ajuda dos universitários, né? Mas nós pedimos a ajuda do Deus Todo-Poderoso dos seus anjos. Aleluia! Ele vem e ele nos ajuda e ele nos dá vitória. E no decorrer da mensagem, você vai entender o porquê eu estou falando isso. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Dalton, agradeço pelo convite. Estou falando um pouquinho baixo ainda, né? Foram algumas enfermidades, né? Uma atrás da outra, uma cirurgia, logo depois Covid, e logo depois problema no estômago devido aos antibióticos. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, e daqui para frente nos ajudará. Aleluia! Glória a Deus. Abramos a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus. É aqui mesmo que o Senhor quer que nós falamos, porque muitas das vezes a gente fala, mas essa palavra novamente, sim, porque o Senhor Jesus quer continuar falando conosco, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Efésios 6, 10. Vamos ler, né, desde o capítulo 10 até o 20. Os irmãos encontraram? Fala sobre a armadura de Deus. Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, aleluia, com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, aleluia, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, quem está dizendo Paulo, né? E por mim, para que seja dado no abrir da minha boca. E eu também peço essa unção nesta manhã, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. E exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Quem sente a presença de Deus aqui neste lugar? O nosso Deus, Ele está presente aqui nesta manhã. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Aleluia. É interessante que ontem, quando eu pedi ao Senhor uma palavra na oração, o Senhor Jesus me deu essa palavra para nós estarmos falando aqui nesta manhã. E nós sabemos que Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios lá da sua prisão em Roma, na qual estava rotineiramente visualizando um soldado romano. Provavelmente o Espírito inspirou no tipo de roupa que o soldado usava para nos ensinar como devemos estar preparados para enfrentar o adversário no dia mau.
E ele começa a falar aqui com muito amor, com exortação, mas com muito amor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos. O que é revestir? Eu estou vestida. Eu trouxe ali o meu casaco. Se eu colocasse o casaco, eu estaria revestida. Muitas das vezes, nós estamos vestidos com as vestes espirituais, mas nós não estamos revestidos. Aí vem a luta, vem o frio maior, vem a geada, e muitas das vezes uns ficam feridos, outros ficam doentes e outros até morrem. Porque nós não estamos revestidos com as roupas espirituais. Muitas das vezes as coisas físicas, as coisas materiais, faz-nos entender as coisas espirituais. E é tão verdade que a Bíblia diz que a região celestial, ou seja, existe uma parte antes de chegar lá no céu dos céus, que está cheia de demônios. E de lá nós recebemos todo tipo de ataque de Satanás. É todo tipo de ataque. E muitas das vezes nós não temos a visão espiritual e brincamos. A gente acha graça muitas das vezes de certas coisas e nós não sabemos com que nós estamos lidando. E aqui no verso 12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, você não tem que lutar contra o seu irmão, contra o seu marido, contra o seu esposo, contra essa pessoa que te faz chorar, contra essa pessoa que te fere, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo, ele é tão atrevido que ele se coloca nos lugares celestiais. Ele se coloca ali numa posição aonde não é dele. E ele quer invadir a tua vida onde não lhe pertence, aonde não é dele. O Espírito Santo de Deus, ele é tão educado que ele diz, eis que estou à porta e bato. Aleluia! Aleluia! Se alguém me abrir, eu entrarei. Aleluia! E ali ele vai morar, ali ele vai habitar. Mas Satanás, ele não é dessa forma, ele chega de qualquer jeito. Ele chega derrubando tudo. Ele não pede licença, mas a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Aleluia! Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Muitas das vezes a batalha é tão grande e a gente faz de tudo para sair dessa batalha. A gente luta dali, a gente luta daqui, pede oração. E aquela luta passa. Mas depois dessa luta, o negócio foi tão difícil, foi tão complicado, que a gente desanima, a gente não obedece a palavra, que depois de tudo isso, você tem que ficar firme. Já pensou? Domingo, 10 horas e 26 minutos, nós estamos aqui na casa de Deus. Aleluia! Para muitos seria dia de descanso, mas hoje é o dia do Senhor. Aleluia! Domingo é o dia do Senhor. Foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. É o primeiro dia da semana. E é onde o Senhor Jesus vai estar abençoando a sua vida e a sua semana. E ele continua dizendo, estáis pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos. Né? Aquela época, eles utilizavam umas roupas que eles colocavam por cima e a maioria eram abertas dos lados. E eles cingiam o lombo, eles colocavam um cinto, e esse cinto tinha uma proteção de aço ou de ferro. Era um material onde a flecha não podia penetrar, muitas das vezes nos órgãos, aonde ele poderia morrer apenas com uma flechada. Então ele colocava esse cinto bem apertado, para que a veste que estava por baixo também não caísse, e para se proteger das flechas do inimigo. E
nós temos que estar com os lombos cingidos. E quando a Bíblia diz que nós devemos estar com os lombos cingidos, seja bem apertado, nada frouxo, nada deixando ir de qualquer maneira. E quando nós estamos cingidos dessa forma, nós estamos cingidos com a verdade. E o que é verdade nesse mundo, hein? Porque hoje um celular é a última geração, daqui a pouco já não é mais. O que é verdade hoje nesse mundo? A única verdade é a palavra viva e eficaz. Aleluia! Que vai até a divisão da alma e do espírito. Aleluia! E a palavra de Deus, quando a gente chega com a palavra de Deus, ela vai tirando a mentira, ela vai tirando a falsidade. É muito difícil a gente ver o que é mentira e o que não é mais fácil. Mas o falso, da gente descobrir o que é falso, é mais difícil. Você já viu aquela pessoa que passa, sorri para você? Aquela pessoa, às vezes, que te traz até presente. E você, se você não tiver discernimento, você não vai saber o que é falso e o que é verdadeiro. Eu estou com uma aliança aqui. Existem muitas pessoas que utilizam uma maior que essa. Mais brilhante, mas às vezes pode ser falsa. Não é verdade? Então, somente quem conhece ouro que pode saber aquilo que é verdade e aquilo que não é. E às vezes as pessoas nos taxam como de bobos, de loucos, que a gente vem para a casa de Deus, que a gente fala o idioma do céu, que Satanás, ele conhece todo tipo de idioma. Ele fala inglês, ele fala italiano, ele conhece português, ele conhece o hebraico, mas a língua que o crente fala, ele não pode entender. E Paulo fala que quando nós oramos em língua, o nosso espírito ora bem. Existem segredos espirituais que o inimigo não pode saber. E quando nós que somos cheios do Espírito Santo, nós que buscamos o batismo com o Espírito Santo, dobramos os nossos joelhos. Nós não sabemos muitas das vezes, porque quando a gente fala em línguas estranhas, é bom que haja discernimento. Eu me lembro um dia, eu passei próximo de uma irmã falando em mistério. E ela falou assim, que bênção, você passou perto de mim e deixou uma mensagem. Aí eu olhei assim, mas sabe o que acontece? Deus falou em segredo com ela. Só ela entendeu, porque eu falei em línguas e Deus deu a ela a interpretação das línguas. Isso é maravilhoso. Eu estou lembrando aqui que uma certa vez, o meu pai conta que tinha uma moça que trabalhava para uns japoneses. E eles tinham horta, né? Eles gostam muito de plantar. E essa moça sempre ia lá para o meio da horta, no horário de almoço, ela ia orar. E um dia a japonesa falou, por que será que essa pessoa, né? Essa moça todo dia sai para esconde. Aí um dia ela foi devagarzinho, a moça estava orando de joelhos. E ela começou a falar em línguas. E a moça orava em línguas. Aí, outro dia, ela falou assim, garantido, fala bem japonês, né? A moça falou, não falo nada em japonês. Fala sim, porque um dia você estava de joelho e você começou a dizer, Hamanai Kantu de Fly, que se eu não aceitasse Jesus como Salvador, e você disse tudo em japonês, eu iria para o inferno. Mas você falava em japonês que se eu aceitasse a Jesus, tinha um céu de glória. Aleluia! E a mensagem de salvação foi entregue no próprio idioma. E como que ela ia duvidar que era Deus? Sendo que aquela moça não tinha estudo, nunca tinha estudado. Porque o nosso Deus, Ele sabe de todos os seus problemas. Exaltado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui para resolver o que você não entende. Aquilo que você não pode alcançar. Ele está aqui para resolver. E prossegue. Nós temos que ter a palavra de Deus que é a verdade. Se você tem a palavra de Deus que é a verdade, Ele vai te dar o discernimento na hora certa e no momento certo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. A gente vai lembrando dos testemunhos
Eu me lembro quando a gente trabalhava, estávamos fazendo missão lá no sertão da Bahia, nós pegamos o voo aqui de São Paulo e descemos em Brasília. E de Brasília para lá nós tínhamos que pegar um voo diferente, ou um carro, ou um ônibus, com asfalto com muito buraco, que não dava para andar mais de 40 quilômetros e era muito longe. E nós ficamos ali na estação de Brasília aguardando o ônibus. Nós chegamos de manhã, depois que deixamos lá do aeroporto, fomos para a estação rodoviária, tínhamos que aguardar até as 10 da noite. Naquela rodoviária perigosa, muito frio, muito vento. E nós íamos saindo para almoçar. E quando nós íamos saindo para almoçar da estação rodoviária, eu percebi que alguém nos seguia. E eu falei para minha irmã, vamos retornar. E nós retornamos e colocamos o braço em uma daquelas empresas de ônibus que estava ali. Não demorou alguns segundos, chegou uma moça, olhou para mim e falou, você vai para determinado local? Eu me assustei. Eu olhei, sim, e como você sabe? Ela falou, porque onde você está parada só vai para esse local. Olha o que Deus faz. E ela disse, eu estou aqui com o meu namorado e eu tenho meus filhos numa cidade que é logo depois da cidade que você vai, que nem era uma cidade, era um povoado. E eu estou procurando alguém para dividir o combustível para que eu possa ver meus filhos. Aí eu falei, que história é essa, Jesus? Tem misericórdia. Aí eu disse assim para a moça, eu disse para ela o seguinte, falei para minha irmã, eu vou me aproximar, quero ouvir a história do namorado dela. Aí minha irmã, pelo amor de Deus, mana, pelo amor de Deus, é muito perigoso, e é perigoso mesmo. Aí quando eu falei, boa tarde, senhor, ele me disse, boa tarde. E eu falei, por gentileza, me conte o que está acontecendo. Ele olhou para mim e contou a história. Quando ele acabou de contar a história, o Espírito Santo de Deus que fala conosco disse, é verdade, e é uma providência que eu estou preparando para vocês saírem daqui. Para vocês não ficarem até as 10 da noite. Nós fomos... Foi uma viagem abençoada, ele nos deixou no local certo, onde tínhamos que ficar. Nós tínhamos que ficar lá uma semana, eles tinham que ficar lá uma semana. Nós retornamos com eles, aleluia, para Brasília. Ele nos deu café lá à noite. O Espírito Santo de Deus falou, até aqui é a minha vontade. Às 10 horas da noite, pegamos na outra semana o ônibus e viemos para São Paulo, salvas e guardadas. Aleluia! Porque nós temos que ter o discernimento daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Prosseguindo com a palavra do Senhor, lombos cingidos, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. O que é a couraça? Para você entender melhor, couraça é um colete que os guerreiros, né, que eles guerreavam, eles colocavam aquele colete muito pesado, aquela couraça muito pesada, para que eles não fossem atingidos pelas flechas. E o que fala? A Bíblia fala sobre o colete da justiça, fala sobre os nossos sentimentos e sobre a justificação, que Jesus ele morreu na cruz do Calvário e através dele nós somos justificados. Se eles não tivessem aquela proteção, aquele colete, as flechas iam sendo atingidas e eles poderiam atingir o coração e eles poderiam ter uma morte fatal. E muitas das vezes nós queremos nos justificar. Muitas das vezes nós queremos dizer, não é assim. Mas Jesus está dizendo nesta manhã que Ele vai te justificar. Você vai ser justificado pelo sangue de Jesus lá na tua casa. Lá no teu emprego. Exaltado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vamos mais um pouquinho para frente que diz assim. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. É interessante que eles utilizavam calçados, embaixo desses calçados tinha
tinha ferro para proteger de pregos, de lanças. E nós temos que estar com nossos pés prontos para levar a palavra. Porque muitas das vezes, se você não estiver com os seus pés preparados para levar o evangelho da paz, você pode ser abordado de certa forma e você não estar preparado. Exaltado seja o nome do Senhor ainda lá no sertão da Bahia. Eu me lembro que um dia um evangelista falou: missionárias, vamos fazer uma visita na casa de uma coordenadora, ela é reitora de uma faculdade e ela precisa de oração. Só que ele não avisou daquilo que nós iríamos encontrar. Eu vi uma mulher bonita no meio da rua, muito linda. Mas quando eu cheguei na casa dela, eu fiquei apavorada. Porque muitas das vezes a casa da gente fica desajeitada. Nós mulheres que trabalhamos, mas lá não era desajeitada, lá era um espírito de miséria, era mulambo, era coisa terrível, era uma roupa suja que parecia que nem as pessoas que andam na rua vestiam aquela roupa. E ela obrigatoriamente tinha que vestir aquela roupa, sabe por quê? Ela fez pacto com o inimigo. Exaltado seja o nome do Senhor e que Jesus nos cubra com teu sangue. E quando eu e minha irmã entramos naquele local, nós sempre iniciávamos uma oração e nós fazíamos um louvor antes. Nós começamos a adorar ao Senhor com aquele louvor que diz: aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Quando nós começamos a adorar ao Senhor, tinha um fogão a lenha, uma chaleira com água esquentando. Aquela mulher, o inimigo entrou na vida dela e ela foi totalmente possuída pelo demônio. E antes mesmo de nós entrarmos na casa dela, ela falou: eu sabia que vocês vinham, porque o inimigo me avisou, um homem de capa preta em cima de um cavalo falou que vocês viriam. Alamaite, eu canto e defaz. E quando nós começamos a expulsar o demônio que estava na vida daquela mulher, os cachorros começaram a uivar. Tinha um papagaio lá, começou a uivar, a latir também. As crianças que estavam ali correram para fora. Mas quando elas correram para fora, era como um redemoinho que saía. O vento começou a ventar, porque ali tinha uma legião na vida daquela mulher. E eu disse: Deus, eu não tenho força, as minhas forças físicas não dá. Tinha ali um policial que ele era treinado para lidar com muita força, mas ele não suportava. E naquele momento eu pedi a sabedoria do Espírito Santo e ele me mandava dizer: em nome do Senhor Jesus, saia dessa vida em silêncio agora. E aquela mulher se prostrava diante do nome de Jesus. Ela se ajoelhava. O diabo ia embora daquela vida pelo poder do nome de Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ainda tem mais: ficar firmes. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pela infinita misericórdia de Deus, é um chamado que o Senhor Jesus me deu desde a minha infância. Mas muitas das vezes não é fácil nós administrarmos os dons que Deus nos dá. Porque requer de nós graça, humildade e buscar a presença de Deus. E muita fé. Nós temos que ter muita fé, tomando sobretudo o escudo da fé. Esses dias que eu passei a camada, Deus falava comigo que eu ia compreender o porquê eu estava passando por isso. E é interessante que quando você vai ministrar na vida de uma pessoa, é muito mais fácil você ministrar aquilo que você já viveu do que aquilo que você não viveu. E eu sentia que eu estava em batalha. Eu sentia que eu estava em guerra. Vocês já viram esses lutadores lutando, que um empurra, outro empurra. Parece que um vai vencer, o outro vai vencer. Eu estava nessa batalha.
Alamai, chocando e defai. E tem hora que você precisa de pedir ajuda. E Deus usava uma irmã dizendo que eu estava em batalha, mas que naquela tarde Deus estava me dando vitória. Alamai, chocando e defai. Eu me levantei. Eu não conseguia me alimentar. Ontem mesmo aconteceu isso. Eu não conseguia, estava fraca, estava debilitada. Mas pelo poder do nome de Jesus, pelas armaduras de Deus, Deus me deu vitória. E nós estamos aqui nesta manhã. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Antes de eu falar aqui do capacete, quem é aqui que conhece o escudo? Que já viu o escudo? Você sabe qual é o escudo? Eu acho que todos conhecem, né? Antigamente tinha os escudeiros, aqueles que iam na frente para proteger as pessoas da flecha. Tinha uns que ficavam na frente, outros ficavam atrás e do lado. Nós precisamos do escudo por todos os lados, porque nós não sabemos qual é o lado que o inimigo vai atacar. E a Bíblia diz também, tomai o capacete da salvação. O capacete é para proteger a nossa mente, para manter a nossa mente segura. É interessante que hoje o mal do século tem sido a depressão. O inimigo tem bombardeado a mente das pessoas de uma certa forma que as pessoas elas vão se definhando, elas vão ficando acamadas e o inimigo vai tomando conta. Mas nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus, aleluia, tem um capacete. O capacete da salvação é o capacete que te salva, é o capacete que te dá segurança, é o capacete que vai proteger a tua mente, é o capacete que vai te salvar, que vai te libertar. Em nome de Jesus, seja liberto, seja liberta desta manhã. O Espírito Santo de Deus venha libertar a tua mente. Deus está falando que Ele está libertando mentes de vícios. Aquelas coisas que você procura olhar, que você não quer que ninguém saiba que você está vendo. O Senhor Jesus, Ele vai te libertar pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. E continua dizendo, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é algo muito interessante, porque a espada, quando os guerreiros eles penetravam, tinha que ir até o fundo para que penetrasse e aquela pessoa acabava morrendo. Mas aqui é a espada da verdade, é a espada do Espírito que vai até a divisão da alma e do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Existem muitas mamães, muitos papais que falam com os filhos e eles não são transformados. Mas quando você usar a palavra de Deus, aleluia, que seja para o teu cônjuge, ela vai penetrar. Ela vai fundo e ela vai transformar essa pessoa pelo poder de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, oração, todos nós podemos fazer andando. A Bíblia fala orar e sem cessar, mas súplica é diferente. Quando você vai chegar com súplicas, é algo que você vai rogar, é algo que você vai gritar diante de Deus, é algo que você vai se derramar. Aleluia! Eu falo muitas das vezes para o meu esposo, que existem momentos que não é só orar. Você tem que orar com muita força. Você tem que guerrear. Eu me lembro, foi num domingo de manhã. Meu esposo ele tinha um problema no estômago. E tem hora que o negócio está tão difícil que você nem consegue orar. E ele estava sentado e eu também. E eu comecei a orar sentada. E eu comecei a orar.
E eu comecei a suplicar. E Deus, o Espírito Santo de Deus começou a se mover. E o céu parece que começou a descer. Lecaço e decalabarrai. E a unção de Deus foi tão grande. E foi como Deus arrancasse aquele problema que ele tinha. Por causa da oração e por causa da súplica. Eu não sei qual é a sua situação nesta manhã. Mas se você está orando, continua suplicando que Deus vai entrar na tua vida. Deus vai te dar vitória. Deus vai te tirar dessa situação em nome do Senhor. E ainda nós temos que orar por todos os santos. Porque quando nós oramos pelos outros, nós também estamos sendo abençoados. Glória a Deus. E ele continua falando. E por mim que seja dada a palavra no abrir da minha boca. E eu já estou finalizando porque eu creio que a palavra do Senhor, ela já está fazendo efeito na vida de cada um. É interessante que muitas das vezes, quando a gente vai conversar com alguém que está acima de nós, um patrão, um superior, uma pessoa que a gente fala, eu sou muito humilde, a gente fica ensaiando, né? A gente fica ensaiando, o que será que eu vou falar para essa pessoa? Exaltado seja o nome do Senhor. O que será que eu vou dizer? Eu me lembro um certo dia, eu cheguei na faculdade, quando eu estava fazendo direito, cheguei atrasada porque eu fui levar a minha mãe ao médico, que ela é cardíaca, e Deus tem sustentado a vida dela. Ela não poderia ter filhos, naquela época não se fazia exames, né? Para saber se poderia ter filhos. Quando ela teve a terceira filha, o doutor chamou a atenção do meu pai, se a sua esposa tiver mais filhos, ela vai morrer. Mas Deus já tinha dado 3, e ela não poderia ter nenhum, que o Senhor Jesus é que guarda. E ela tem um problema de coração que nem ela sabia, desde a juventude o Senhor tem guardado. E eu cheguei atrasada e eles estavam em grupos. E o grupo que era o grupo que sempre eu fazia trabalho com eles, eles olham, Gi, você chegou atrasada? Então, e agora? Aí eu percebi, eu falei, fui no grupo lá no fundão. Eu falei assim, não posso ficar aqui? Falou, não, Gi, fica aqui. E de repente nós começamos a desenvolver o trabalho. Eu dei uma lida, mas quando eu li aquele texto, veio tão nítido o discernimento daquele texto, o contexto, e começou a discussão que o professor autorizou, e Deus me dava a resposta na hora certa, eles falavam, davam a resposta na hora certa, e de repente um outro menino que era de um outro grupo, ele começou a bater palma. Eu falei, mas pelo amor de Deus, você é desse grupo, por que você está aplaudindo aqui? Ele falou, não, é porque vocês vão ganhar mesmo. Vocês vão ganhar, então eu já estou aplaudindo. E assim sucedeu. Aquele grupo que eu fui ganhou para a glória do nome do Senhor. E assim Deus vai fazer na sua vida. Quem estiver perto de você será abençoado. Quem estiver junto com você vai ser abençoado, porque a unção que há em ti será derramada na vida de todas as pessoas. O Senhor está aqui nesta manhã para te dar vitória. Aleluia! Utilize as armaduras de Deus. Nós estamos iniciando um novo semestre. Leia Efésios 6. Deus vai te dar vitória. Deus vai te coroar de bênção. Eu vejo Deus entrando na tua casa. Eu vejo Deus entrando no teu trabalho. Eu vejo Deus te dando saúde. Eu vejo Deus te dando vitória. Aleluia. O Senhor te abençoará. O Senhor te guardará. O Senhor te livrará de todo mal. Essa luta que você está passando, para você está difícil. Mas Deus manda te dizer que nesta manhã Ele entra com providência e a vitória está chegando para você. E Ele manda te dizer, operando Deus, que Ele pedirá. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Aleluia! Porque para Deus nada é impossível. Levante a sua mão nesta manhã e vamos adorar ao Senhor. Adora ao Senhor, ao Espírito em verdade, porque Ele está te dando vitória. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Oremos ao Senhor. Como você está? Pai amado, aqui está a tua igreja, a noiva do Cordeiro. Eles saíram das vossas casas nesta manhã. Muitos deixaram problemas lá, papai.
Aleluia! Muitos deixaram problemas esta semana. Muitos estão aqui, Senhor, sem saber o que fazer. Dê direção, Senhor, a este homem e a esta mulher que está sem direção. Dê o alimento espiritual que este homem e esta mulher precisam. Proteja esta mente onde o inimigo tem procurado bombardear. Senhor Jesus, coloca o colete da salvação que guarda e que protege as sandálias dos pés, a espada para falarem na hora necessária. Ela vai com me fala, Senhor, que tem uma pessoa aqui nesta manhã que não suporta mais. E ele falou, Senhor, se eu chegar lá, eu vou fazer assim, assim, assim. Mas Deus fala contigo que Deus chegou primeiro. E ele vai dar um anjo na tua frente e vai colocar tudo no lugar. Receba esta palavra. Eu vejo o Espírito Santo de Deus te abraçando nesta manhã. Aleluia. Meu Deus. Placão, que faz sinto o abraço do Espírito Santo. Seja abraçada por ele. Seja abraçado por ele. Aleluia. Aleluia. Ela gastei flasto de poderoso é o Senhor, agora é o Senhor Jesus nesta manhã. Deus, vizinho, Senhor, as vidas. Nós te louvamos e te